Bom, galera, bora comentar a respeito desse jogo contra o Palmeiras na quinta-feira. O Vasco está se preparando. Tem jogadores que podem ganhar oportunidades, né? Com o Renato Gaúcho. E também já temos parcial dos ingressos vendidos para o duelo de quinta-feira. E quem vai ser o responsável por apitar Vasco e Palmeiras? Bora pro vídeo. Bom, já quero começar lendo para vocês aqui um pedaço de uma matéria do GE, falando, destacando alguns atletas que podem ganhar mais minutos sob o comando de Renato Gaúcho. Ele que chega, prometeu mudanças. Podemos ter, por exemplo, um time com 3 volantes. Isso já está dando o que falar. Já temos alguns jogadores que foram barrados, né, nas listas que começaram a vazar ali dos possíveis times de Renato Gaúcho. E com isso, temos muitas teorias, mas isso a gente só vai saber no jogo de quinta-feira. Dito isso, vamos ler essa matéria aqui, que é muito importante e também achei interessante. Bora ver aqui, ó. Confira os jogadores que podem ganhar mais chances no Vasco de Renato Gaúcho. A chegada de Renato Gaúcho ao comando do Vasco abre uma nova janela de oportunidades dentro do elenco. Em meio à troca de treinador em um início irregular, alguns jogadores podem aproveitar o novo trabalho como uma chance de virar a chave e retomar espaço no elenco. Um dos principais objetivos do treinador é potencializar atletas que poderiam estar rendendo mais, tanto no entendimento da comissão técnica quanto da diretoria vascaína. O GE lista 6 jogadores que podem aproveitar o início de trabalho de Renato Gaúcho para retomar a confiança depois de período em baixa no Vasco. Aqui eles vêm listando, e aqui, como eu disse, eu vou ler parte da matéria, como eu li agora, e vou trazer os nomes, tá? Lá na matéria, que eu peguei até na Net Vasco, ela vem detalhando jogador por jogador, e cada ponto ali que é o que pode fazer com que Renato dê mais oportunidade a esses atletas. Mas acho que eu consigo aqui dar uma leve resumida aqui, ó. Tietê, Hugo Moura, Paulo Henrique, Matheus França, Brenner e Nuno Moreira. Todos aqui velhos conhecidos, meu e de vocês, porque a gente acompanha esse time há bastante tempo. E a gente sempre quer, torcedor, a gente tem aquela sensação que aquele time do Vasco, quando a gente, por exemplo, tira o PH, bota o Puma. Aí o Puma vai lá, joga mal, a gente vai lá e pede o PH de volta. Aí bota o PH faz 2 jogos bons, depois erra, a gente pede o Puma de novo. É mais ou menos isso. Mas visando esse time, pelo menos o que deve ir a campo contra o Palmeiras, tudo indica que vai ser um time mais... o Renato vai montar um time mais defensivo do que propriamente ofensivo, o que não é o caso que era o time que ia a campo do Fernando Diniz. Já era um time que tentava priorizar mais a posse de bola, aquela famosa coragem para jogar, etc, etc, mas acabavam também cedendo muitos espaços. Então nem funcionava a questão da questão assim, daquele passe envolvente ou que criaria muitas oportunidades, e sempre deixava grandes espaços ali e muitos erros. O que o Renato disse que já quer diminuir para ontem. Ele fala que, né, que hoje em dia é muito difícil, né, você fazer gols. Então você não pode dar tantas oportunidades ao seu adversário. E agora a gente vai enfrentar o atual campeão paulista, porque o Palmeiras, né, conquistou mais um título importante. Ou seja, você dá muitos espaços, você dá muitas oportunidades para equipes como o Palmeiras, é praticamente você pedir para poder perder a partida. Por isso, talvez aí Renato já vem jogando com 3 volantes, um meio campo bastante povoado. Dizem que tem o Hugo Moura, o Tietê e o Thiago Mendes, ou seja, outros jogadores barrados ali. A questão do Nuno é tentar reaproveitar, porque ele é um jogador que teve destaque em 2025, a mesma coisa o PH. O Tietê é um cara que ao longo da sua carreira jogou por títulos com times muito importantes e conquistou muitos outros títulos, né? E por aí vai. O Matheus França é um cara que acho que já trabalhou com o Renato na época de Flamengo, depois foi lá para fora, mas esse já é um caso fora parte, não sei se ele vai conseguir ou não. Mas lembrando, é uma matéria que vem destacando alguns nomes que podem passar a ser ou ter mais oportunidades sobre o comando do Renato Gaúcho. Eu até te convido a ler a matéria lá. Vai na Net Vasco, tem lá na página deles detalhadamente a matéria do GE, que vai vir detalhando especificamente cada jogador e o que eles podem entregar ali ao Renato Gaúcho, beleza? Ainda falando sobre esse jogo de quinta-feira, já temos aqui o nome do árbitro que vai apitar essa partida, que é o Sávio Pereira Sampaio, um árbitro lá do Distrito Federal. Apita Vasco e Palmeiras. Diego Pombo Lopes será o árbitro ali de vídeo, fará parte da comissão de arbitragem para essa partida de quinta-feira, beleza? Ainda falando também da partida, já foram emitidos mais de 10 mil ingressos, então, ou seja, alerta de casa cheia. Acho que esse número vai aumentar bastante. É que fica a pergunta, né? Todo mundo com saudade do Vasco, ou também curioso para poder ver um pouquinho desse novo Vasco sob o comando de Renato Gaúcho? Deixa nos comentários. E também, comentando a respeito dessa partida,
Vamos ter Rodrigo Caetano e Thomas Araújo, né? Estarão em São Januário para observar Vasco e Palmeiras nesta quinta-feira. A CBF, junto ali com toda a comissão técnica, treinador, todo mundo ali, ela vai estar, né, em alguns jogos, porque tá aí para acontecer uns jogos aí, né, contra a França e contra a Croácia, e obviamente já avisando o pessoal que é a Copa do Mundo. Então, por exemplo, na terça-feira, eles vão estar lá no jogo entre Mirassol e Santos. Aí na quarta-feira também vão estar um pessoal no Flamengo e Cruzeiro. E vai ter lá o Rodrigo Caetano, junto com o Thomas, acompanhando Vasco e Palmeiras. Deixem nos comentários se a respeito disso tudo. E também o Ryan, ele apareceu aí, né, naquela pré-lista, né, aquela pré-lista de convocados para os amistosos, né, como disse, da seleção brasileira contra a França e Croácia. O Ryan, o Cria, tá nessa pré-lista aí, cara. Pra você ver, né, o cara teve que ir lá pra Inglaterra, jogar lá no Bournemouth, para poder receber essa uma oportunidade aí. Eu acho que ele deve ser, sim, convocado aí para esses amistosos. E, por mais que ele não esteja vestindo a camisa do Vasco, a gente tem que focar aqui no Vasco da Gama, é um garoto que a gente sempre vai torcer pelo bem dele. Ele também estando bem lá e fazendo bons jogos pela seleção. Ele até mesmo conseguindo ir para a Copa do Mundo. Isso significa que ele pode ir para a Copa do Mundo, fazer uma boa Copa do Mundo, depois ele é vendido do Bournemouth, eu acho que ele pode pegar um outro dinheirinho aí também. Isso também a gente tem que ficar acompanhando de perto, beleza? Dito isso, esse foi o vídeo da noite, espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Amanhã eu volto aqui, ou pelo menos vou me esforçar para poder voltar, porque a vida de CLT não é fácil, mas eu sempre estou muito feliz de trazer vídeos aqui para vocês, que o mais importante é manter vocês informados de tudo que acontece no Gigante da Colina. Fui!